tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, eu vivo só pra ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, em Neemias, capítulo de número 4. Enquanto você abre a sua Bíblia, por gentileza, tome seu assento. Eu quero com alegria, mais uma vez, externar minha gratidão a Deus por estar aqui em Los Angeles, né? Nessa semana nós passamos aí alguns dias abençoados ali na Flórida, de reciclagem de obreiro, né? O obreiro também precisa de ser reciclado, viu, irmão? Não acho que a gente não precisa de um tempo ali também com os nossos companheiros que estão na lida também, ouvindo que aquelas dificuldades que nós passamos aqui, não é só a gente que está passando, não. Se faz em todos os lugares do mundo se passa as mesmas dificuldades, né? E o Senhor colocou essa palavra no meu coração na manhã da sexta-feira, e eu comecei a pesquisar e falei com a Ana, falei, Deus me dá uma palavra em Neemias para a igreja, né? E eu me lembrei, irmãos, que esse foi um dos primeiros textos que eu li e que eu ministrei à igreja do Senhor Jesus Cristo quando nós chegamos aqui em Los Angeles, né? E agora que o Senhor, a gente entende que o Senhor está renovando o nosso tempo aqui, em nome de Jesus, amém? Amém. Nós queremos aqui dizer para a igreja aquilo que o Senhor colocou no nosso coração, em nome de Jesus, amém? Neemias, capítulo de número 4, nós vamos ler a partir do versículo de número 1. Quantos querem palavra de Deus para o seu coração, digam amém. Amém. Glória a Deus. Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-á isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó e as pedras que foram queimadas? Estava com eles Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa derrubará o seu muro de pedra. Pelo que disse Neemias a partir do versículo 6: assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Amém. Glória a Deus. Irmãos, é sempre interessante nós observarmos a vida de Neemias como um exemplo administrativo, não é? Eu acho que um dos maiores administradores do Antigo Testamento, de toda a literatura bíblica, é com certeza Neemias. Agora, quando a gente olha para Neemias, a gente vai perceber que Neemias não era assim o nosso modelo eclesiástico mais conhecido, né? E eu já lembrei 3 vezes de falar de você, esqueci, meu amigo. Com a nossa alegria está conosco o nosso sobrinho, o João Vitor, né? O João Vitor, ele é active duty dos Marines, ele está na ativa dos Marines, do US Marine Corps, né? E por gentileza, receba-o com alegria em nome de Jesus, amém? Olha, ele recentemente foi enviado para trabalhar em San Diego, para alegria do pai e da mãe, né? Em nome de Jesus. Agora está pertinho da gente aqui, então se acostuma com a carinha dele aqui, que de vez em quando você vai sempre ver ele aqui com a gente, que ele vem para passar os finais de semana com os pais, né? E a gente tem a grata satisfação de ter o João Vitor. O João Vitor entrou no meu casamento, irmãos, ele era menor do que a Nádia, né? Até na altura. Agora fica de pé, só rapidinho, amigo, só para a gente dar uma olhadinha nisso aí. Olha o tamanho desse homem, né? Glória a Deus. Ele está lá agora mexendo nos F-18 dos Marines americanos, dos fuzileiros navais americanos, e está fazendo um excelente trabalho lá. Já foi até promovido, né? Ele é corporal, less corporal. Private First Class. Já foi promovido para Private First Class. Isso para nós é um orgulho e uma alegria. Receba ele com alegria, por gentileza, pela 3ª vez. Deus abençoe você, meu filho, em nome de Jesus. Amém? Quando a gente observa Neemias, a gente percebe que Neemias não é o seu tipo normal de sacerdote, de profeta, não é?
Neemias não é aquela pessoa que estava no ministério envolvido e de repente assim ele foi chamado para a obra de Deus, né? Não. Neemias era copeiro do rei inimigo, do rei da Síria. E só nisso eu acho já muita coisa interessante, porque o trabalho do copeiro, irmãos, naquela época era muito parecido com um diretor do serviço de inteligência, né? Se Neemias fosse ser comparado a um trabalho hoje, ele seria talvez o diretor da CIA ou o diretor da NSA, né? Ele estaria ali envolvido no trabalho de inteligência, porque o trabalho do copeiro era experimentar a bebida do rei antes que o rei bebesse, para ver se não tinha veneno. Então era do interesse de Neemias estar muito bem informado se tinha algum tipo de ameaça contra o rei. E era esse o trabalho dele. Agora, olha só, no reino da Assíria, o copeiro era um estrangeiro. Já parou para pensar nisso? No reino da Assíria, o copeiro era um estrangeiro e um escravo. Tamanha a confiança que o seu cargo representava para o rei. E estava lá o Neemias participando naquele alto escalão, né? Talvez acesso a informações de inteligência do país, etc. Quando vem notícia da sua terra e o seu coração se entristece por ouvir como estava Jerusalém. Você conhece a história, ele se põe para orar e para jejuar, e certo dia ele entra na presença do rei, o rei olha para a cara dele e fala assim: Neemias, por que você está triste? E isso para o rei era muito importante saber por que ele estava triste, né? Porque aquele homem bebia a bebida antes do rei, então era importante que ele estivesse muito bem feliz com a posição que ele tinha. E o rei pergunta: por que você está triste? E essa tristeza não é uma tristeza por um motivo qualquer, é uma tristeza do coração. Você está triste aí dentro. O rei teve discernimento para ver que não era simplesmente um dia difícil, era algo que ele carregava na sua alma. E Neemias responde com muita sabedoria. Ele fala assim: como é que eu posso estar feliz, sendo que o sepulcro, a terra que é sepulcro dos meus pais, está assolada? E tudo isso já tem uma série de discernimento que Neemias disse, porque ele não fala que a minha cidade ou o orgulho da minha nação, não, ele fala assim, a minha história, ele fala, ou seja, o passado. Ele não dá a entender ao rei que era uma coisa que ele desejava para manifestar futuro, mas uma coisa que ele dizia que representava a sua história, e assim também não passa a mensagem errada para o rei, de que ele queria restaurar o povo dele, etc. E o rei ali permite que ele vá, vocês conhecem a história, ele faz aqueles 3 dias em silêncio para descobrir como é que aquele lugar estava, e por fim ele faz uma reunião com todos os maiorais e fala assim: pessoal, vamos sair dessa vergonha? Vamos reconstruir essa cidade? Anima todo mundo e todo mundo começa a construir. Mas o texto vai dizer, e aqui eu já quero começar a caminhar para o cerne da mensagem que o Senhor colocou no meu coração, é que todas as vezes que o povo de Deus se levanta para fazer alguma coisa para o Senhor, o inferno se levanta para querer barrar a igreja. Não se preocupe. Não se preocupe se você está enfrentando algum tipo de impedimento para fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. É mistério. Não ache que você está vivendo alguma coisa diferente, se quando você se propõe fazer alguma coisa para Deus, o mundo se levanta contra você. Olha, a única coisa que você vai achar facilidade é o dia que você quiser faltar na igreja. Não vai faltar oportunidade para você não fazer as coisas, para você não estar presente, para você não participar. Não vai lhe faltar oportunidade quando você quiser se entristecer com a obra de Deus. Não vai faltar. Não vai faltar razões. Não só razões que sejam geográficas, razões que sejam sociais, razões que sejam financeiras e razões que sejam relacionamentais. Sempre na igreja vai aparecer alguém que você brigou e você não quer ir. Uma conta que você tem que pagar, então você tem que trabalhar. Uma situação que você tem que resolver, então você não pode estar. E também o cansaço do dia a dia que vai lhe impedir de chegar até a casa do Senhor. Nunca vai lhe faltar opções para estar afastado de Deus. E não foi diferente com o povo. Vizinho ali de Jerusalém, tinha um lugar que agora ficou conhecido como Samaria.
E Samaria era um lugar que havia sido território judeu, mas agora havia tido uma mistura muito grande dos povos dali. Existiam diferentes nações que se misturaram com o povo de Deus e se tornaram um povo completamente diferente que morava em Samaria. E quando o pessoal ficou sabendo que Jerusalém ia ser reconstruída, em vez de eles ficarem felizes, eles ficaram com raiva. Por quê? Porque, eu não sei se você sabe disso, mas existe um comércio na miséria das pessoas. Existe um comércio na sua miséria. Existe gente lucrando com a sua tristeza. Existem situações, e não só situações no sentido filosófico da circunstância, mas situações no sentido espiritual e de entidades malignas e demoníacas que se alimentam da sua miséria espiritual, que vibram quando as coisas para você vai mal, obrigado amigo, que estão felizes quando você se entristece, que tornam isso lucro para eles quando você não está bem com Jesus, quando você não está bem com a igreja do Senhor Jesus Cristo. E quando aquele povo se reuniu daquela forma, logo o alarme acendeu daqueles vizinhos. E eles começaram a manifestar uma certa preocupação por aquele problema ser resolvido. Um deles, se eu não me engano, o Tobias ou o Gesem, um dos dois, eu sei que não era Sambalate, era um árabe responsável pelo comércio que se acontecia nas portas das cidades da região. E as portas de Jerusalém estavam queimadas. Significava que a cidade estava sem proteção nenhuma. E ele vendia esse acesso de uma falsa proteção através do seu comércio. Deixa eu falar uma coisa para você. O inimigo vibra quando as portas da sua alma estão arrebentadas. Porque ele lucra com isso. Ele lucra te dando uma falsa proteção. Ele te lucra dando um falso entretenimento. Ele te lucra dando para você falsa companhia. Ele lucra dando para você falsas razões. Esse comércio para ele, quando a porta agora começa com esse projeto para ser fechado, ele, opa, isso é ruim para nós. Mas a palavra de Deus vai dizer que Neemias, ele, fortalecido pelo mandado do rei, o rei mandou reconstruir. Pelo mandado do rei, fortalecido por aquilo que Deus havia providenciado em frente deles, ele começa o projeto. E o projeto começa muito bem, obrigado. Até chegar ao capítulo de número 4, que as notícias do sucesso daquele empreendimento começam a chegar mais uma vez ao campo inimigo. Só que é o seguinte, irmão. Começar já é um sucesso. Mas nem todo mundo enxerga o começo de alguma coisa. Você já foi em um terreno em construção? Já visitou um terreno em construção? Principalmente no Brasil, quando começavam a construir casa, a primeira coisa que se faz é a terraplanagem do terreno. Você já viu um terreno em terraplanagem? É um terreno carpido. Né? Se você passa lá no terreno carpido, o que você viu diferente? Tinha mato ontem e não tem hoje. Mudou muita coisa? Aos olhos da gente, não. Mas para quem está construído, ele chega em casa e fala assim, ó, já terminei a limpeza do terreno. Já terminei aquela primeira parte, ó, já está pronto para o alicerce. Passa alguns dias, agora se cava o alicerce da casa. Né? E aí alguém pode visitar lá e falar assim, tá pior, ué. A terra estava planadinha, agora está cheia de buraco, cheia de valeta. Mas para quem está construindo, está falando assim, olha, isso aqui é a cópia da planta que está no chão, hein? É difícil para quem não participa, para quem não abraça, celebrar as pequenas vitórias. É difícil quando você está de longe, você já observar o que aconteceu.
E aí, as intempéries da vida, elas acontecem, né? Por exemplo, um terreno recém-cavado, para você poder fazer os alicerces, quando chove, enche de água. E aquilo, para quem está construindo, é um setback, é um problema, é um obstáculo. Mas é um obstáculo resolvível. Eu nunca conheci nenhum pedreiro, mesmo porque eu não conheço muitos, mas nunca conheci nenhum assim, que quando choveu na obra, ele falou, não dá mais para construir mais nada aqui. Por quê? Choveu. Choveu. Não, acabou, não dá mais. Olha, choveu, encheu a valeta de água, não dá mais. Né? Eu falei pro fulano de tal que ia chover, para cobrir de plástico, agora também não trabalha aqui, nunca mais. Nunca vi nenhum pedreiro fazer isso. Porque ele sabe que é só secar a valeta, e ele pode continuar o trabalho dele. Mas o que acontece muitas das vezes na obra do Senhor, é que é o primeiro sinal de um problema contrário, as pessoas desistem. Ah, não vou fazer mais não. Ah, não, nessa igreja eu não ponho mais a mão para nada. Não, é muito complicado. A gente está aqui trabalhando, aí chove. Chove. Né? Se eu fosse contar para você, esse culto vai na íntegra depois online, mas se eu fosse contar para você, quantos líderes que nós já empossamos em um certo departamento e ninguém ficou. Eu vou fechar o departamento então, para que tem o departamento? Todo o que a gente coloca não funciona, não. Alguma hora nós vamos achar alguém. Alguém Deus vai levantar para cuidar disso e para abençoar a igreja do Senhor Jesus com isso aí. Alguém vai dar certo. Para a glória do nome de Jesus. Mas chega até eles esse embate, e quando eles olham de longe, que foi o texto que nós lemos, eles falam assim, o que eles estão fazendo? O que fazem esses fracos judeus? Irmão, o que essa igreja Assembleia de Deus quer em Torrance, na Califórnia? Olha só o que eles estão empreendendo em fazer. Algumas semanas atrás, o pastor Marcos Sérgio começou uma aula de música para a gente começar uma orquestra. Uma orquestra na nossa igreja. E alguém pode olhar e falar assim, meu amigo, arruma gente para a igreja primeiro, nós vamos arrumar orquestra. Né? Todas as quartas-feiras, a Clara, com raras exceções, está aqui para dar aula e fazer um culto com os nossos adolescentes. Quantos adolescentes? O que estão fazendo esses fracos judeus? Que obra é essa que eles estão empreendendo? A visão de Sanbalate, Tobias e Gesem era, eles são arrogantes, eles são prepotentes, eles estão querendo passar uma imagem que eles não podem alcançar. Será que eles não percebem? Será que esse povo não tem senso de ridículo? Você acha que eles vão conseguir fazer o que eles estão fazendo com a gente que eles têm? Pelo amor de Deus, gente. E parece que o Tobias, quando ouve isso, fala assim, não, vale mais, né? Se eles terminar isso aí, uma raposa derruba. Se eles conseguirem fazer aí um pedaço do que eles estão fazendo, do que eles estão falando para fazer, uma raposa, se pular isso, derruba. Agora, mais uma vez eu quero dizer para você, o mundo sempre vai ser hostil à obra de Deus. Sempre. Sempre. Você pode ficar tranquilo, se tem uma coisa que sempre vai ser do mesmo jeito, é o diabo. O diabo não vai deixar de ser diabo. O inimigo não vai deixar de ser inimigo. A malignidade não vai ficar boa amanhã. É por isso que o crente não tem que deixar de ser fiel. É por isso que o crente não pode deixar de ser corajoso. É por isso que o crente não pode deixar de ser firme com aquilo que ele disse que empreenderia para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Diga-me amém, por gentileza. Agora, uma coisa interessante sobre a fé de Neemias é que era uma fé disciplinada. Não era uma fé mística.
E por que eu digo isso? É só você ir lá no capítulo 1 e 2 de Neemias. Quantos anjos apareceram para Neemias? Para falar para ele voltar para a terra dele e construir? Nenhum. Quantos profetas ele recebeu? Neemias, eis que te digo, Deus tem te levantado como administrador do teu povo. Nenhum. Quantas vezes Deus, no meio do caminho, na madrugada, Neemias levantava e tinha um anjo do Senhor com uma pá na mão dizendo assim: vai em frente, Neemias. Nenhuma. Nenhuma vez. Agora, por diversas vezes, nós vemos aos pés do Senhor falar assim: Senhor, faz um carinho na minha cabeça, para mim ver se eu consigo ter brio, para continuar o que eu sei que eu preciso fazer. O que eu já sei que eu tenho que fazer. O que eu já sei que eu preciso me impor, para cumprir o teu propósito na minha vida. Né? É interessante que a maioria de nós não pede para Deus um sinal para pagar o aluguel, para pagar o mortgage da casa. Senhor, manda um sinal esse mês, se eu devo pagar o aluguel. Né? Você sabe que você tem que pagar, não é? Nenhuma mãe pergunta para Deus: Senhor, me dá um sinal hoje se eu devo dar almoço para os meus filhos. Você sabe que chegou a hora do almoço, é hora de fazer almoço, acabou. Nenhum estudante pergunta se, Senhor, manda um sinal para mim se eu tenho que responder o quiz dessa semana, ou se eu tenho que entregar meus trabalhos da escola. Você tem que fazer o que você tem que fazer. No mundo espiritual, você também tem que fazer o que você tem que fazer. Você também tem que ter firmeza, porque firmeza você precisa ter. Você não tem que orar porque você está sentindo. Você tem que ter orar porque você é ali a sua comunicação com Deus. Você não tem que ler a Bíblia porque você está sentindo. Você tem que ler a Bíblia porque ela é instrução e alimento para a sua alma. Você não tem que vir ao culto porque você precisa de alguma coisa. Você precisa de vir ao culto porque você precisa de mostrar diante do Senhor de que lado que você está. Que eu estou aqui, olha, eu estou quebrado, hoje está ruim, mas eu estou aqui, na sua presença, eu estou mostrando de que lado que eu estou. De que eu estou do lado daqueles que seguem ao Senhor, que servem ao Senhor, que andam nos seus caminhos. A fé de Neemias, ela foi disciplinada, sem grandes revelações. E aqui está uma coisa interessante. Neemias, ele era tão empolgadamente, ou tão empolgado com a disciplina, que ele contagiava as pessoas. A disciplina de Neemias contagiava as pessoas. Hoje em dia, se você é disciplinado, você é Caxias, você é Carola, você é fariseu, você é isso, você é aquilo. Neemias, a disciplina dele, empolgava as pessoas. Olha como Neemias continua insistindo. Olha, a obra é difícil, mas ele está lá. Olha, a caminhada é dura, mas ele não perde o rumo. Olha, é difícil terminar isso aqui, mas ele está lá fazendo. E isso empolgava as pessoas a fazer. E o mais claro é que Neemias, de maneira muito inteligente, ele falou o seguinte: vamos começar assim? Cada um vai construir e vai resolver o muro na frente da sua casa. O que ele fez com isso? É de todo o seu interesse que o muro dessa cidade esteja de pé. Deixa eu falar uma coisa para você. É do seu interesse que a igreja do Senhor Jesus Cristo esteja de pé nessa cidade. É do seu interesse que a obra de Deus seja poderosa nesse lugar. É do seu interesse que você esteja envolvido com o trabalho do Senhor que se faz nesse lugar. É do seu interesse. Muita gente acha, e é o que tem se tornado hoje, que a obra de Deus ela é feita para entreter os crentes no final de semana, para que eles tenham alguma semelhança de contato com o divino. Totalmente enganado. Essa aqui, para que você saiba, é a menor parte da nossa conduta com Deus, é esse culto de domingo. É a menor parte. A maior parte do nosso culto se passa na nossa vida diária. E aí é difícil ser crente, né? Para todo mundo, até para o pastor, né? Minha família está aqui e sabe como é que é difícil para mim ser crente.
né? As dificuldades que eu tenho pessoalmente de ser crente. Mas é aí que você permanece para ser crente. É aí que você insiste em ser crente. É aí que você demonstra, não nas grandes atitudes da sua vida, mas nas pequenas, o quanto você deseja ser crente no Senhor Jesus Cristo. A disciplina dele, então, ela era uma fé disciplinada. Não era uma fé de emoções, de êxtase. Era trabalhando mesmo sem sinais visíveis. E aí aparece no meio da caminhada a verdadeira ameaça, que é o desânimo. Porque o versículo 10 do capítulo 4 vai dizer que os carregadores de pó para fora, eles desfaleceram as forças. Uma coisa que acontece em obra, eu não sei se você já morou numa casa em obras. Já morou numa casa em obras? Se você não morou numa casa em obras, você não sabe o que é a estação mais próxima do inferno. É terrível. Morar em lugar que está em obra. Tem pó em tudo, meu amigo. Né? Tudo. Você vai comer comida, você não sabe se é farinha ou se é pó da parede. Não é? É terrível. Tudo que você deixa fica com pó. Hoje eu tive só uma pequena lembrança do que é morar numa casa com obras. Tem um vizinho do lado que está mudando. E às 6h15 da manhã eles resolveram terminar as obras hoje. 6h15 da manhã. 6h15 da manhã. Né? Foi meu alarme hoje. Martelada do vizinho. Uma bênção. Não é? É difícil você morar no meio das obras. E a primeira coisa que aconteceu nessas ameaças é o seguinte: o trabalho já é difícil. O resultado não está visível. E o pó vai aumentando. Ou seja, parece que desde quando a gente começou a fazer isso aqui, a coisa piorou. Parece que desde quando nós tomamos a atitude de fazer as coisas para o Senhor, de melhorar a qualidade de crente que nós somos, a coisa piorou. Poxa, parece que antes de eu me dedicar ao Senhor, da maneira que eu estou me dedicando, eu tinha mais tempo. Parece que antes de eu me dedicar ao Senhor da maneira que eu estou me dedicando, eu tinha mais liberdade. É? Agora eu tenho que vir de terno e gravata para a igreja. Né? Agora eu tenho que ter uma certa postura. Agora eu sou cobrado da maneira como eu me comporto. Ué, era mais fácil antes. Não preciso dar satisfação para ninguém. Não preciso fazer nada em lugar nenhum. Eu tenho o pastor me mandando, se eu falto do culto, segunda-feira lá vem ele. Tudo bom, meu amigo? Como é que você está? Né? Se eu não apareço quarta-feira, e aí, meu amigo? Culto de quarta-feira. Parece que era mais fácil. Mas é o pó da obra. Eu vou repetir para você. É o pó da obra. Mas a obra está sendo feita. Está tendo pó, mas ela está erguendo. É o pó da obra, irmão. E o pó da obra cansa. Porque você não viu o que está acontecendo quando você tira o pó. Quando tira o pó, tem um muro novo ali se levantando. Aleluia. Quando você tira o pó, tinha alguma coisa que antes não estava lá, que agora está. Tem uma firmeza que não estava lá antes, que agora está. Aleluia. Tem um comprometimento com o Senhor e com a causa do Senhor, que antes não estava lá, mas agora está. Mas o povo começa a desfalecer por causa do pó. E aí, quer saber, meu amigo? Sambalá tem razão. Viu? O que nós estamos pensando que nós vamos fazer? Né? Vamos mudar o mundo? Com essa meia dúzia de crente aqui no sul da Califórnia? O que nós estamos pensando? Qual que é o nosso projeto de futuro com isso aqui que nós estamos fazendo? O que a gente quer de verdade? Você acha o quê? Que isso aqui vai ser o que vai mudar de verdade a vida dos meus filhos? Meu amigo, eu estou na América. O que isso aqui de verdade representa? Irmão, uma cultura cristã, né? Porque a gente conhece o que é obra de Deus, principalmente o pessoal que veio do Brasil, irmão. Irmão, isso aqui, as reuniões que a gente faz aqui nos Estados Unidos, na maioria das nossas igrejas, é menor que um círculo de oração quarta-feira à tarde. Quarta-feira à tarde, no meio da tarde, tem mais mãe no círculo de oração, em qualquer congregação nossa na cidade de São Paulo,
do que muitos dos nossos cultos de domingo em muitas das nossas igrejas dos Estados Unidos. Isso é uma verdade. O que eles estão... O que eles vão pensar que eles vão fazer? Eles vão voltar a sacrificar na América? O que eles acham? Que eles vão ter aquela influência que eles tinham lá no Brasil, na América, com o cristianismo deles, com a fé deles? E os carregadores falam assim, quer saber? É verdade, hein? Não, porque até agora a única coisa que está enchendo esse lugar aqui é de pó. Tem um muro de pó. Aí a gente vai, tira pó, não dá conta, tem mais pó de novo. E aí vai, tira mais um pedaço de pó que volta, tem mais pó de novo. E os carregadores se desfaleceram. Olha, a obra de Deus, irmãos, ela sempre vai parecer pequena demais no começo. Fique tranquilo. A obra de Deus, as coisas que Deus está fazendo, sempre vai parecer pequeno demais no começo. Você já viu o tamanho de uma semente de melancia? E o tamanho da melancia? Você já viu o tamanho de uma semente de laranja, um pé de laranja? Já viu a diferença que há entre uma coisa e outra? Sempre parece pequeno demais no começo, irmão. Mas dali Deus vai tirar muito fruto para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Dali Deus vai expandir muita coisa para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. As coisas sempre parecem pequenas. E aí o mundo grita para a gente, né? Isso é inútil! Isso é inútil o que você está fazendo. Sacrifício de tolo. Mas Deus está sussurrando do céu hoje para você. Continua. Vá em frente. Seja fiel ao propósito pelo qual eu te chamei para esse lugar. Olha, não desfaleça não. Vai limpando esse pó aí com alegria. Vai tirando do meio daquilo de vocês, daquilo que não te agrada, porque debaixo disso aí tem um muro que está se levantando para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Neemias, ele não viu um anjo, mas ele creu na mensagem. Neemias, ele não ouviu a voz, mas ele agiu como se fosse um comando de Deus. Não é? Ele não teve anjo, mas teve disciplina e temor. Ele temeu fazer diferente. Ele temeu não cumprir aquilo que era para ele fazer diante de Deus. Ele temeu não ser fiel às palavras que o Senhor tinha mostrado para ele através da sua consagração. O apóstolo Paulo, ele foi um pouquinho diferente, né? Eu começo a terminar agora pela segunda vez. Paulo, ele teve uma visão gloriosa. Ele viu aquilo que Deus queria mostrar para ele. Ele viu o Senhor Jesus. E quando ele está diante do rei Agripa, que ele está preso, manietado, ou seja, desde quando ele viu o negócio piorou bastante, não foi? Porque quando ele viu, ele tinha carta na mão para levar a gente presa. E agora, depois que ele viu, está ele preso, falando com o rei. Piorou a situação dele. Mas ele olha para o rei Agripa e fala assim, ó, rei Agripa, eu não fui infiel à visão celestial. Eu não olhei as minhas circunstâncias e falei assim, quer saber, ó, tira o meu. Ah, não, eu não. Eu não. O pessoal vai aí, o pessoal se empenha, não. A custo de prisão, ele não foi infiel à visão que Deus tinha dado para ele. A custo da própria carne, ele sabia que o muro estava sendo levantado para a glória do nome de Jesus. O tempo de Deus cumpre aquilo que o mundo disse que era impossível. O mundo olha para nós, para a nossa fortaleza, para o nosso desprendimento, para a nossa vontade de ver as coisas de Deus crescer, e fala assim, é impossível. Mas Deus lá do céu fala assim, é possível porque eu disse que vai acontecer. Para a glória do nome de Jesus. Glória a Deus. O texto termina dizendo, que nós lemos, no versículo de número 6, assim edificamos o muro, e todo o muro fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Naquela luta, não na outra, porque ainda teve mais luta depois disso, mas naquele momento, depois de todo aquele embate, o povo falou assim, não quer saber? Com o custo de pó, com a dificuldade de fazer, nós vamos continuar
construindo. O povo se animou para fazer a obra de Deus. Nessa manhã eu quero terminar a minha mensagem fazendo um convite para você. Eu quero convidar você a se animar de novo. Nós não vamos chegar no final dessa construção se você, em primeiro lugar, não entender que o pó é parte do processo. O pó é parte do processo. As dificuldades, os embates, as tristezas, as dores, os cansaços, são parte desse projeto. E eu queria que de uma vez por todas você deixasse hoje todo o misticismo de lado. Entendesse que se você está aqui hoje, se Deus te trouxe até esse lugar, é porque Deus te trouxe até esse lugar. Você não veio tropicando aqui e caiu nessa valeta. Você não veio aí por aí tateando os lugares e terminou nessa igreja. Foi Deus quem te trouxe aqui. Foi Deus que te fez transportar para cá. Sabe uma das maiores dificuldades que Jeremias teve? É que depois de ter avisado tantas vezes que o povo ia ser levado cativo para longe, o povo foi levado cativo para longe, do jeitinho que Jeremias falou que ia acontecer. E agora eles estavam de novo insistindo com Jeremias. Não, isso aqui vai ser rapidinho. Acho que eles eram mineiros, né? Vai ser rapidinho. Não, vai ser rapidinho, ó. Vamos tomar 2 cafezinhos, um pão de queijo e estamos de volta. E aí Jeremias precisou de mandar uma carta para eles. Falou assim, escuta, olha, Deus mandou dizer que vocês foram transportados para a terra que Ele fez vocês transportar. Vocês estão no lugar que Deus mandou vocês para estar. Foi Deus que mandou vocês aqui. Ah, pastor, mas eu não entendi isso. Olha a história de Neemias. Não foi uma causalidade de você, não. Olha, Deus está mostrando o plano, nós estamos combinando. Não, você colocou a sua vida na mão de Deus e Deus te trouxe aqui. Seu livre-arbítrio está lá atrás, quando você falou assim, Senhor, eu entrego a minha vida para o Senhor. Pronto, está entregue. Agora Ele fez o que Ele quis. Te trouxe aqui. Ai, mas eu tenho tanta coisa diferente que eu acho sobre isso. É o pó, meu irmão. É o pó. Ah, mas eu tenho tantas opiniões divergentes. É o pó, meu amigo. É o pó. O pó está subindo, o pó está enchendo o lugar. Mas em nome de Jesus hoje, comigo, tira o pó. Vamos fazer uma limpeza rápida hoje, vamos tirar esse pó e vamos continuar construindo esse muro para a glória do nome de Jesus. Essa cidade precisa dos nossos muros terminados. Essa cidade precisa da nossa vida edificada nessa nova maneira de servir. Olha, o muro de Jerusalém era um marco para aquele lugar. As vozes de fora que nos atrapalham é de gente que sabe que vai perder completamente o controle da nossa vida e da nossa alma quando a gente terminar o muro. Não se confunda. As críticas, as histórias contrárias é de gente que sabe que vai perder o controle. Mas o controle vai estar na mão de Deus mais uma vez. O muro vai estar fechado e vai ver alegria em Jerusalém perpetuamente para a glória do nome de Jesus. Agora tira o pó. Precisa tirar o pó. Eu quero fazer um convite para você hoje. O primeiro deles é que você está enxergando o que você está fazendo e parece para você tão pequeno, parece tão insignificante. Às vezes a pessoa olha e fala assim, poxa, me envolver com isso é até perigoso a gente dar exemplo, né? Porque os irmãos podem achar que a gente está falando direto, né? Mas não estou, em nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus é quem está. Quando a gente começa a aula de alguma coisa, né? Vou pegar a Clara porque a Clara não tem problema. Clara é minha filha também. Às vezes você olha para a reunião dos jovens e dos adolescentes. Quantas vezes só está o filho do pastor? Mas você fala, para que fazer a reunião dos jovens e dos adolescentes? Para um menino? Você já sabe o que vai ser do Noah daqui 10, 20 anos? E se ele for o próximo pastor de um grande ministério? Não
recompensa tens edificado na vida desse moço? Aleluia. E se você está cuidando hoje do próximo presidente dos Estados Unidos? O que impede meu filho de alcançar isso aí? O que não impede nenhum dos nossos filhos de alcançar isso. Mas quando a gente olha, é muito pequeno gastar tempo com isso aí. Não é. Aquilo que você faz para o Senhor não é pequeno. Zorobabel estava entristecido também nesse momento de reconstrução. E Zacarias chegou para ele e falou assim: ô Zorobabel, quem é o homem que despreza o dia das coisas pequenas? Fala para esse homem que ele vai ver Zorobabel terminando toda a obra da casa do Senhor, viu? Fala para esse homem aí que está desprezando as coisas pequenas, que ele vai olhar para Zorobabel cortando a faixa de inauguração. Você vai ver. Aí vai falar assim: puxa, né? Poxa, você perseverou. Foi a mão de Deus que nos fez alcançar essas coisas para a glória do nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero orar por você hoje. Eu quero orar por você hoje que está cansado. Está cansado, está entediado, está sem visão. É o pó no zóio, irmão. Você está com pó no zóio. Deus quer limpar os seus olhos hoje, para você enxergar de novo o futuro brilhante que Deus construiu para nós, para a glória do nome de Jesus. Eu quero orar por você, para que você se lembre que Deus edifica essa casa com pedras que foram queimadas. Esse muro está sendo edificado com pedras que o histórico no passado foi de destruição, mas agora o histórico é de edificação. Aleluia. Tem uma passagem em Isaías capítulo 55 que fala assim: os que saírem de ti, eles vão ser conhecidos como aqueles que consertam roturas, consertam os buracos da parede, e aqueles que fazem veredas de vida para viver, que consertam os caminhos que antes estavam esburacados. Tudo por causa da sua perseverança, de se permitir se transformar em uma pedra queimada para uma pedra de edificação. E por último, para que você saiba que a fidelidade no processo é o maior sinal da sua maturidade espiritual. Você ser fiel hoje é a coisa que mais prova que você entendeu o caminho do Senhor para a sua vida, que você sabe quem é você no caminho que Deus lhe fez percorrer. Por gentileza, fique de pé. Eu quero orar por você. És fiel em todo o tempo? Renova-me. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim seu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Eu quero chamar você à frente, que Deus chamou hoje para você um renovo para a obra de Deus. Ou então um compromisso novo com o Senhor para a obra de Deus. Vamos tirar o pó aí dessa visão? Vamos passar em revista e tirar o pó dessa visão em nome de Jesus. O nosso tempo hoje está bom, é meio-dia, e eu quero terminar o nosso culto. Eu não vou insistir com você, mas você sabe que Deus falou com você, que é tempo de você fazer um renovo na obra que Deus quer construir através da sua vida. Eu lhe dou 15 segundos para você vir à frente em nome de Jesus. Glória a Deus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim seu coração. Põe em mim seu coração. Deixa Deus te renovar dessa manhã.
porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Senhor, no nome de Jesus, Teu Filho, Senhor Pai, que nós viemos à Tua presença, Senhor, para adorar o Teu nome, Jesus. Para pedir, Senhor Pai, renovo da Tua parte para a nossa vida, Senhor. Nós precisamos de Ti, nós confiamos, ó Senhor, na Tua chamada sobre nós. Nós não estamos em dúvida, Senhor Pai, de que foi o Senhor que nos chamou. O problema, Senhor Pai, é que às vezes, ó Senhor, nos parece tão difícil, Senhor, levar a cabo, Senhor Pai, aquilo que o Senhor nos chamou e nos plantou para fazer nesse lugar, Senhor. Mas agora, Senhor Pai, nós colocamos o pó dessa construção, Senhor Pai, para que o Senhor faça uma limpeza na nossa vida, Senhor. As nossas mãos, ó Senhor Pai, muitas vezes desfalecem para tirar o pó, mas as Suas mãos são firmes para tirar esse pó, Senhor. Passa, Senhor Pai, como um vacuum, Senhor Pai, como um aspirador, Senhor. Senhor Pai, no pó da nossa construção, Senhor. E vai limpando, Senhor Pai, para que permaneça aquilo que o Senhor já fez. Olha só, Senhor Pai, esse fundamento pronto, Senhor. Olha só, Senhor Pai, essa construção já bem alicerçada, Senhor. Olha como as estacas já estão no lugar certo, ó Senhor. Olha como o Senhor prendeu bem, Senhor Pai, a amarração, Senhor, das colunas, ó Senhor Pai, que agora o concreto vai descer, Senhor. Olha, Pai, como o Senhor fez bem, Senhor Pai. A planta, Senhor Pai, está de acordo com aquilo que o Senhor pediu, ó Deus. Agora, Senhor Pai, tira o pó, Senhor. Tira o pó da frustração, Senhor. Tira o pó do desentendimento, Senhor. Tira o pó, Senhor Pai, do cansaço, Senhor. Tira o pó, Senhor Pai, da falta de alegria, Senhor. Tira o pó, Senhor Pai, do impedimento, Senhor. Senhor Pai, cala as vozes externas, ó Deus, e nos dá claro, Senhor Pai, a visão daquilo que o Senhor já fez. E nós te daremos a honra, a glória e o louvor, Senhor, porque o Senhor é o dono dessa obra. Esse muro é para a glória do Teu nome, Senhor. Essa cidade é para o louvor do Teu nome. É o que nós pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém.